o seguinte: dia 1º de junho de 2023. O ano começou para o Flamengo hoje. Essa foi a maior alegria que o torcedor do Flamengo sentiu até o momento, nesse ano de 2023. Fala galera, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal com notícias diárias sobre o Flamengo. Peço a você, se novo por aqui, já deixe seu like, se inscreva, ative o sininho das notificações. João Guilherme rasgou elogios aqui ao Flamengo após mais uma grande vitória por 2-0 contra o Fluminense pelas oitavas de finais da Copa do Brasil. Para trás, o Flamengo decepcionou muito, mas hoje o Flamengo, mesmo não fazendo uma partida brilhante, excepcional, o Flamengo conseguiu vencer o Fluminense. E venceu por 2-0 e eliminou o seu grande rival da Copa do Brasil. O Flamengo segue em busca de um título grande, de um título importante, e agora o Fluminense terá que se dedicar à Copa Libertadores da América, onde já está praticamente classificado, e também ao Campeonato Brasileiro. O Flamengo está na sequência da Copa do Brasil, vai para as quartas de final, leva para o cofre rubro-negro a quantia de R$4.300.000, é o prêmio por essa passagem de fase. É isso aí. Tem semana que vem jogo decisivo contra o Racing pela Libertadores no Maracanã, tem a sequência do Campeonato Brasileiro, segunda-feira tem clássico contra o Vasco da Gama, 8 da noite, aqui mesmo no Maracanã. É isso aí. É um resultado muito importante para o ano do Flamengo e para o ano do Fluminense. Para o ano do Flamengo, que até o momento vinha sendo de derrotas, de decepções, é um resultado que pode virar a chave. Eliminar um grande rival que recentemente venceu o Campeonato Carioca, dando show em cima do Flamengo, tem um sabor especial para a nação rubro-negra. Podemos dizer que é um troco com juros, porque o Flamengo perde o Campeonato Carioca, mas o Flamengo ele elimina o Fluminense de uma competição nacional, e foi a primeira vez em uma competição nacional que os dois estiveram frente a frente. Daqui a pouquinho vamos falar um pouco mais do jogo. Deixa eu abrir espaço a Gabigol em entrevista ao Eric Faria, agora há pouco na saída de campo. Não há problema no Flamengo, né? Não tem problema no Flamengo, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, isso aí é coisa da imprensa, né? Que a imprensa é que divulgou isso e o Flamengo não é Big Brother. Bom, olha, que o ambiente do Flamengo não estava 100%, não estava. Pode ser que tenha mudado após a reunião que foi feita essa semana, com a presença do Rodolfo Landim e de toda a diretoria lá com os jogadores, né, que eles tenham lavado a roupa suja, mas o Flamengo, cá entre nós, estava muito estranho até o momento nesta temporada de 2023. Então, como em todo grupo de pessoas que se reúne, né, quando você tem muita gente reunida, é natural que um tenha divergência de outro. É muito difícil encontrar alguém que pense de maneira uniforme, né? Então, que existiam divergências e problemas no grupo do Flamengo, isso aí é muito tranquilo. Agora, o Gabigol disse que a imprensa inventa tudo isso e cria a crise. Pois é, ele deixou para falar isso no momento em que ele está por cima, que ele fez o gol decisivo que selou a classificação do Flamengo. Ele esteve vários momentos em baixa nessa temporada e acabou não falando nada, não culpou a imprensa, não disse que o ambiente estava bom, que o ambiente estava ruim. Ele sempre defendeu o Sampaoli, isso é um fato. E sempre defendeu também o técnico Vitor Pereira, pelo menos publicamente. Agora, divergências acontecem. O Gabigol e o Davi Luiz ali na hora do gol, o Davi foi lá abraçar o Gabigol e os dois se abraçaram e tal, tipo que selando publicamente um pacto. Eu acho que essa reunião que aconteceu lá, ela foi importante para algumas coisas ficarem acertadas, né? Divergências, problemas de relacionamento, isso aí sempre vai acontecer com a presença de um grupo
de pessoas. Isso aí é natural, existe afinidade. Então o Gabigol... Bola transformada em caminhão de oportunidade, em caminhão de finalizações. O Ganso tem muita dificuldade. Só para dar um exemplo, que é isso que o Calça falou, é o arco, a flecha, o Ganso, o Ares, o Cano. Essa bola não chega, o Fluminense tem muito problema. Só que o Vitor já se debruçou sobre o jogo, o André também, o Calça também. Você sempre fala, Birne, que tem 4 itens, você e o Calça, que determinam o jogo de futebol, né? Que é o físico, técnico, tático e... mental. O Flamengo ganha esse jogo, para mim, antes da bola rolar, importante. no mental. No mental. A gente se debruça muito sobre o que acontece com esse elenco milionário, estrelado, para muitos o melhor da América do Sul. Acho que isso pode ser debatido. Que falta entrega, mobilização e fome. E acho que onde sobra fome, mobilização e talvez um pouco de vontade de responder e de se provar é no duelo específico contra o Fluminense. A derrota ainda, antes da fase final do estadual contra o Fluminense, que acaba perdendo a Taça Guanabara, se não me engano ali, ela machuca o Flamengo, ela machuca o grupo do Flamengo. A forma como foi, né? A derrota na final machuca o grupo do Flamengo. Nenhum tropeço no ano machucou mais que o Fluminense. Então isso mobiliza. A gente lembra muito do tal 0-0, que parece que é o primeiro jogo com a cara do Sampaoli, o Fla-Flu, jogo de ida da Copa do Brasil. E hoje repete-se essa mobilização. Eu comentava até com alguns amigos, a gente passa a programação inteira falando projeção, quem vai, quem vence. E eu comentava, até tentando entender um pouco o que é o Flamengo, que eu achava muito pouco provável o Flamengo mobilizado contra um Fluminense em queda. O Fluminense está em queda, a gente pode falar isso. Não é uma crise, o trabalho do Diniz não é ruim, mas é uma queda, uma oscilação dentro de algo normal. Que eu achava muito pouco provável o Flamengo ou não se classificar ou ser abatido facilmente, como muitos já foram pelo Fluminense. E mostra isso no início. Acho que o André fala do segundo tempo, que dava uma sensação de mais entrega. Eu vejo isso talvez até desde o início. O Flamengo hoje, ele é diferente. Ele é diferente no comparativo com os últimos jogos do ponto de vista da entrega. Ele é diferente do que a gente já projetou um dia desse grande elenco, de ter a bola, ele ser o caminhão de posse de bola. Quem imagina o Flamengo vencendo com 2-0, o Fluminense com 30%? Ele é diferente porque ele é um trabalho em estágio inicial. E ele em estágio inicial e o Diniz em estágio consolidado, ele vai ter que igualar de algum jeito. Ele iguala na mobilização, no fato do elenco estar mordido. E acho que hoje isso explica muito, talvez mais do que os 25% ali, se a gente dividir por 4, cada item que eu citei aqui anteriormente. O Flamengo se alimentou dessa mobilização. O Flamengo tenta virar. Não é porque ganhou, você está dizendo que é a chave da virada, não, mas é porque é uma vitória diferente. O ambiente de futebol do Flamengo desejava esse troco no Fluminense, o grande rival. Esse time acostumado a ser festejado como o melhor time do Brasil, perdeu o posto para o Palmeiras e perdeu o posto dentro do seu quintal para o Rio. Ele viu o Fluminense ser muito festejado, pelo que o Fluminense fez com ele no estadual. Opa, essa turma está incomodando a gente. Esse pessoal aí de camisa de 3 cores está incomodando a gente. Isso mexeu com o Flamengo. Não acho a melhor das atuações, só que eu acho que o Flamengo soube jogar, fugindo um pouco das suas características. É um time que tentava pressionar no início, quando não dava, recuava, marcava em bloco baixo e saía quando dava. E no final do jogo, como já tinha acontecido contra o Cruzeiro, que ninguém talvez pudesse imaginar no início do campeonato, o Flamengo é muito mais perigoso quando ele atrai o Cruzeiro e sai espetando em velocidade, quando entra o Everton no segundo tempo, Cebolinha. Então, é um Flamengo diferente do que a gente imagina no início da temporada, nos outros anos, mas foi você que falou, era o que dava, era o necessário, era o que era possível hoje. É um trabalho em estágio inicial, o que dava para igualar hoje. Era na fome, era na mobilização, o Flamengo se mobilizou desde o início, da arquibancada para dentro. Isso. Dentro, parece que uma entrevista agora, desabafando um pouco do Gabigol para o colega Érico Faria, mostrando muito do que estava incomodado esse elenco, e acho que isso leva o Flamengo a executar bem seu plano de jogo. É curioso essa coisa que você fala sobre tomar o posto do Flamengo como primeiro time do Rio de Janeiro nessa temporada, né, até o momento, porque não é uma tomada só de ganhar, é da beleza do jogo. Sim. Porque o torcedor do Flamengo quer o time jogando futebol ofensivo, agressivo e bonito. E quem mostrou isso e conseguiu os resultados foi o Fluminense. Quando o Flamengo neutraliza isso e conseguiu em 2 partidas, o Flamengo começa a virar esse jogo, porque aí a gente poderia citar outros times, até o caso do Corinthians de ontem. Esse time vivia, ou até vive, não sei até que ponto, uma séria crise de confiança, por conta de várias derrotas na temporada, decepções, e principalmente está jogando muito abaixo do que pode, porque o Flamengo se classificar hoje contra o Fluminense, parabéns, perfeito, repito, fez o possível diante de toda a coisa que não aconteceu durante o ano, mas esse é um time para jogar muito mais. E o torcedor sabe disso, é que nesse momento não dá para esperar esse futebol. Esse futebol não vai acontecer do dia para a noite, apaguei a luz, acendi a luz, reapareceu o futebol. Não, isso é um processo, é uma construção de um técnico, que é o Sampaoli,
que detesta jogar dessa maneira que ele jogou hoje. Sim, não tem a cara dele. Sim. Ele se adaptou às circunstâncias e à avaliação do especialista em futebol, um cara que já trabalhou em alguns mercados, grande conhecedor do jogo, que ela falou, eu preciso jogar assim para passar. Ele conseguiu. Então, parabéns. Agora, eu espero, ao longo do ano, outro futebol do Flamengo, eu imagino que o torcedor também espere. Mas foi o Fabrício Bruno que, no fim de semana, deu uma entrevista e uma declaração dizendo não dá pra gente fazer o jogo que fez contra o Fluminense e depois 3 jogos GM. Ele fala. E aí é pedir desculpa pro torcedor que deixa de comprar comida para vir aqui e tal. Isso. Esse tipo de declaração, que foge um pouco ao normal, ele abre uma porta, né, para aquilo que é interno e poucas vezes o lado externo consegue enxergar. Que mostra, não necessariamente que há problemas de relacionamento, né? Parece que o Gabriel deu uma entrevista bastante forte no final do jogo. Nós vamos trazer já. Isso, pro Eric Faria, da TV Globo, negando todos os problemas, etc., falando forte, falando alto e tal. Esse tipo de manifestação também é esperado depois de uma vitória por 2-0, ele faz um gol, né? E tá feliz, está satisfeito, orgulhoso, é claro. Mas eu não estou querendo dizer que a declaração do Fabrício Bruno mostra que há problemas no grupo do Flamengo.